Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024. Hoje estarei conversando com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Francisco. Estaremos abordando alguns tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. Antes, eu gosto sempre de frisar aqui, antes de estar falando, eu gostaria de estar passando para você que você está nos ouvindo aí pelo aplicativo, pelo site ou através do portal do Radiosnet. E lembrando que na sequência nós estaremos disponibilizando essa entrevista na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Eu gosto sempre de frisar aqui no início das entrevistas que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Aqui nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os candidatos. Vamos estar cumprimentando, falando com o candidato ao vereador aqui por Campo Grande, professor Francisco. Boa tarde, candidato. Boa tarde, João. É uma alegria muito grande, né, poder estar aqui. E boa tarde a todos os ouvintes, né, da Rádio Voz Amiga, aqui na Vila Romana, daqui para Campo Grande e para o mundo. Professor Francisco, eu peço que o senhor faça uma breve apresentação do senhor para os nossos ouvintes, para os internautas, para os nossos telespectadores também do YouTube, estar conhecendo um pouquinho sobre a trajetória do senhor. Pois não, eu fico bastante lisonjeado poder falar um pouco inicialmente da minha história, me apresentar. Bom, eu me chamo Francisco, eu tenho 53 anos, eu nasci no estado do Pernambuco, viemos para o Mato Grosso nos primeiros anos da década de 1970, para o interior do estado, e trabalhando, estudando, fiz a faculdade em Aquidauana, de 91 a 94, e no final de 94 eu fiz um concurso público para professor da Escola Pública Municipal e tomei posse em 95. E atuo, então, na rede municipal, enquanto professor na modalidade Jovens e Adultos, desde 1995 até hoje, são quase 30 anos. E também sou professor da rede estadual, no ensino médio, numa escola em tempo integral. Tenho uma atuação política e social em defesa de direito, dos movimentos sociais. Sou representante sindical de base da nossa categoria, dos professores e professoras da educação pública municipal, sou filiado à ACP e filiado ao Partido dos Trabalhadores e estou candidato a vereador. Olha, professor Francisco, vamos então começando o nosso bate-papo aqui. Nós estaremos abordando tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. E já entrando no tópico aqui, hoje é o dia do historiador, né? Dia do historiador, da historiadora. E o senhor, na apresentação do senhor, o senhor disse que o senhor é professor de história. E faz um apanhado aí, o que o senhor tem a dizer aí sobre a história do Mato Grosso do Sul? O que o senhor tem a dizer aí para os nossos ouvintes? Pois não, João, assim, é uma feliz coincidência poder estar aqui na sua rádio, falando então para os ouvintes. Hoje é o Dia Nacional do Historiador e da Historiadora. Foi um projeto de lei do senador Paim, foi aprovado no Congresso em 2009, foi sancionado pelo presidente Lula em 2009, e essa data, coincidentemente, ela tem a ver com o nascimento de um diplomata, de um escritor, inclusive lá do meu estado, do Pernambuco, chamado Joaquim Nabuco. Ele nasceu no dia 19 de agosto de 1854 e teve uma atuação muito forte no século XIX no movimento abolicionista para acabar com a escravidão no Brasil.
esse é um primeiro momento. O segundo momento, eu queria dizer a você que eu tenho muito orgulho da minha profissão, né? De ser professor, e ser professor de história, de ser um historiador, né? Mais do que relatar fatos, datas, mas é pesquisar, é estudar, é desvendar os fatos, é aquilo que o historiador francês Peter Brook disse muito bem, assim, é ajudá-lo a lembrar aquilo que muitas vezes a sociedade quer esquecer, a história, a memória e a defesa do patrimônio histórico, né? Patrimônio histórico, tudo, né? Tudo que o ser humano faz, sejam aquelas pessoas ricas, sejam as camadas populares, nós o concebemos enquanto sujeito histórico, sujeito capazes de produzir cultura, arte e deixar seu legado. E Campo Grande é uma cidade interessante, né? Uma cidade, uma síntese da diversidade cultural de povos que já viviam aqui há milhares de anos. E estudos arqueológicos dizem que há 800 até 1000 anos atrás já existia gente nessa cidade, né? Seres humanos transformando a natureza, transformando a si mesmo, produzindo cultura e moldando a trajetória histórica, né? E Campo Grande, acho que no terceiro momento, como eu falei, uma cidade muito rica e nós temos uma atuação muito forte, João, na preservação da história e da memória em Campo Grande, através de projetos, de vídeos que nós temos feito, né, nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 60 dias, falando sobre a sopa paraguaia, falando sobre a chipa, falando sobre a Praça de Coelho, falando sobre a Vila dos Ferroviários. Enfim, são projetos que nós temos feito, né, e é muito gratificante poder, enquanto professor, né, estar contribuindo para a preservação da história e da memória e disputando história e memória ao longo do tempo. Olha, eu estou conversando com o professor Francisco aqui no quadro Rádio Voz Amiga nas eleições 2024. O professor Francisco falou um pouquinho aqui no início, fez a sua apresentação, falou também do Dia do Historiador, do Dia da Historiadora, que é hoje, dia 19 de agosto. E vamos falar também sobre educação. O senhor, como professor, como que o senhor vê a educação aqui de Campo Grande e se o senhor tem projetos para estar passando para a nossa comunidade? Tá. Eu só queria complementar, João. Então, parabenizar todos os meus colegas, historiadores e historiadoras que eu fiz amizade ao longo desse tempo. Bom, eu faço uma avaliação que Campo Grande é uma cidade aí que está chegando a quase 1 milhão de habitantes, né? E tem ainda inúmeros limites, dificuldades do ponto de vista da educação, né? Você tem ainda em Campo Grande uma quantidade significativa de crianças de 0 a 3 anos, João, que não tem acesso à escola, né? Então você tem uma lista aí de 7.000 crianças que nesse momento não estão, e é fundamental para a vida, né? Para a formação do ser humano. Você tem uma quantidade significativa de pessoas que não concluíram ainda a educação básica. E dessa quantidade, a metade também não concluiu o ensino fundamental, né? Então você tem uma quantidade de pessoas que ainda não tiveram acesso à escola em pleno século XXI. Claro, é verdade, você tem uma quantidade muito pequena, mas 3 a 4% de analfabetos. Pequena, mas significa muita coisa, né? Em pleno século XXI, você tem na capital pessoas que não sabem ler e escrever. Nós podemos adentrar um pouco mais na questão da qualidade do ensino, né? Então, o último IDEB mostrou que tanto na rede estadual e na rede municipal, nós temos muitos limites de atuação e de aprendizado na rede municipal, né? E eu diria para vocês que isso tem muito a ver com a descontinuidade das políticas públicas que foram ao longo do tempo em Campo Grande, tem a ver com a inexistência de uma política de formação de professores consequente, articulada com as universidades. Então você praticamente inexiste na rede municipal uma política clara, contundente, que libere professores e professoras para que tenham excessivamente formação de professores. Você tem ainda limites das condições físicas das escolas. Pode parecer assim irreal, mas assim, você tem escolas municipais que têm muitas carências físicas na quadra, né? Muitas vezes no banheiro. Então você tem
sem contar material pedagógico para os professores e professoras, entendeu? Então você tem uma quantidade de pessoas que não tem acesso à escola, você tem dificuldades de ligada à formação, ligada às condições de trabalho e também um desrespeito à nossa carreira e ao nosso piso salarial. Campo Grande já foi uma das capitais que melhor remunerou os seus professores e professoras. E nós, nos últimos 6, 7 anos, decaímos do ponto de vista da remuneração, ou seja, da nossa condição de vida. Resumindo, você tem um achatamento das condições materiais de sobrevivência dos professores e professoras da escola pública municipal. Eu diria para vocês, para você e para os ouvintes, que só não estamos pior porque você tem no chão da escola pública municipal valiosos professores e professoras que dedicam, né, e que enfrentam a adversidade e dão o melhor de si para que os nossos alunos efetivamente aprendam, né? Você tem também, eu colocaria um diagnóstico, assim, eu acho que não existe uma política pública articulada de esporte e cultura para que os nossos estudantes, que cada escola seja um polo de formação de atletas, de arte e de cultura. Então você tem muitas vezes uma escola que, digamos assim, tá com essa carência, né? E aí, João, é fundamental a gente dizer que 70%, 80% das crianças e adolescentes do ensino fundamental, eles estão frequentando a escola pública. Então, a escola pública municipal, ela é muito importante, porque muitas vezes ela é também um espaço, muitas vezes, a possibilidade do aluno fazer a sua refeição. É muito comum alguns estudantes irem para a escola municipal para comer, para merenda, porque muitas vezes não tem merenda, não tem o que comer em casa. Entendeu? Então, o diagnóstico que eu faço é um diagnóstico um pouco crítico, mas também eu vejo muita potencialidade, muita dinâmica e muita vivência e muita coisa boa sendo feita na escola municipal pelos professores, coordenação, direção de escola. Então, tem cada projeto assim que é de encher os olhos, né? Porque mostra a importância da escola pública, sobretudo para as crianças pobres, simples e adolescentes aqui de Campo Grande. Então, e eu me orgulho desses 30 anos que farei, né, agora na rede municipal, de ter participado. Inclusive, eu sou professor da educação de jovens e adultos na escola Plínio Mendes dos Santos e sou professor na escola Poeta das Moreninhas. E a EJA, por exemplo, é uma modalidade que tem a ver com o meu fazer, que é sinônimo de resistência, né, e de luta, né? A EJA, Educação de Jovens e Adultos e Idosos em Campo Grande. Então, e tem outros gargalos também na educação municipal que a gente precisa enfrentar, a educação especial, enfim. Então, tem uma série de questões relacionadas à educação que nós precisamos melhorar e garantir que nós, professores e professoras, tenhamos melhores condições de trabalho e que a nossa dignidade seja respeitada. E o nosso projeto, né, já respondendo então objetivamente a sua pergunta, o nosso projeto é ser um vereador, porque eu estou em sala de aula e eu sei da dificuldade que nós estamos passando. Então, nosso projeto é ser um vereador em defesa dos servidores e servidoras públicas, sobretudo dos profissionais de educação, seja a merendeira, a copeira, os professores e professoras, para defender os nossos interesses, a nossa dignidade e defender direitos, manter direitos e ampliar direitos. Eu acho que é isso. Eu serei o vereador educadora comprometido com a escola pública, que eu acredito, você é pai, você tem uma filha, você tem crianças, você conversa com muita gente, você sabe o quanto é importante, né, quando você chega lá na escola e você deixa o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho. Você está entregando, digamos assim, por alguns momentos, talvez o melhor de si, e você quer que naquela escola tenha professores e professoras motivados, que tenham condições. Eu acho que é isso. Eu quero firmar um compromisso com cada pai, com cada mãe, com cada responsável em Campo Grande, que terá na Câmara Municipal um professor que vai defender 24 horas a escola pública, para que ela seja efetivamente ainda mais, sabe, o porto seguro do acolhimento, do afeto, do carinho, da arte, da cultura, do esporte, do aprendizado e da proteção do ser. Porque muitas vezes, isso é muito comum, muitas vezes a escola, como eu falei, é o último refúgio que muitas crianças, jovens e idosos encontram. E naquela escola precisa
de carinho e precisa de defensores. Não pessoas que digam assim, eu sou um professor. Não, eu sou vereador, serei vereador para servir. E estabelecer esse compromisso com cada pai, cada mãe, quando chega na escola e deixa seu filho e sua filha. Candidato, e a questão da saúde também, candidato? Como que o senhor vê a nossa saúde aqui de Campo Grande? É a principal demanda, né, que a população de Campo Grande ela apresenta, né? As filas intermináveis nos postos, o não atendimento, não ter medicamentos assim básicos. Então a saúde ela é um grande gargalo e uma cidade que já foi administrada por muitos médicos, né? Uma cidade que recebe recursos, uma cidade que boa parte dos recursos da saúde estão sendo, digamos assim, direcionados para a iniciativa privada. Nós não temos um sistema municipal articulado, potente de saúde pública. E isso não é de obra do acaso, isso foi pensado para que construísse a ideia de que o público ele não servisse, mas os recursos públicos direcionados, né, para iniciativa privada. Então o nosso projeto na saúde é defender o SUS, Sistema Único de Saúde, fiscalizar a aplicação dos recursos e defender, João, que os recursos públicos sejam direcionados para a saúde pública e o atendimento e a valorização dos servidores públicos da saúde. Isso é fundamental. E também um complexo hospitalar, sabe? Porque Campo Grande, como eu falei, está mais de 900, um pouco mais de 900 mil habitantes e precisa ter um hospital público municipal que seja assim, articulado a uma série de necessidades de atendimento. Então, para a saúde, eu diria isso para você. Serei também um vereador com um olhar atento da saúde, orientado por pessoas da área, para que a gente efetivamente dê um salto de qualidade na defesa, como eu falei, do SUS e do sistema público de saúde, que atenda efetivamente as pessoas e que não seja esse salve quem puder. Olha, estou falando com um candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Francisco. Nós estamos abordando tópicos importantes aqui para a nossa comunidade e na questão da juventude, candidato. Como que o senhor vê essa questão? O senhor tem projetos aí na área da juventude aí para estar passando para a nossa comunidade? Com certeza. Eu sou professor de jovens e adultos. Sou professor da juventude no ensino médio, sobretudo nos bairros, né, da periferia da cidade. E a nossa defesa com relação à juventude será de cobrar do poder público municipal políticas públicas robustas para a juventude, seja na área da educação, na área da cultura, sabe, fundamental, na área do esporte, né, na área do lazer, na preparação e no cuidado das praças públicas, nas praças públicas dos bairros, abrir as escolas finais de semana com projetos, ou seja, é preciso mais arte, mais cultura para a juventude de Campo Grande, é preciso incentivar incentivar esse jovem também no primeiro emprego. Se você pegar o que é a juventude, além de diversão, de arte, de cultura e lazer, a juventude ela também está pensando no mercado de trabalho. Então, cobrar da prefeitura mais articulação com órgãos que efetivamente incentivem e facilitem o acesso ao primeiro emprego. Eu acho que isso é fundamental. Então, a juventude será também uma bandeira importante do nosso mandato, a partir do ano que vem, e incentivar muito esporte. Eu tenho uma simpatia, por isso que eu lembro, há uns anos atrás havia, por exemplo, muito campeonato entre as escolas, né? Então, pelas regiões da cidade, nós vamos cobrar muito esporte, cultura e lazer, começar pelas regiões, reúne as escolas da região, aqui da saída, por exemplo, que nós estamos aqui de saída para Terenos, para Aquidauana, aqui no Grande Imbiruçu, vamos promover, vamos incentivar grupos de músicas também, dos diversos estilos musicais. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que e tem experiências no Brasil exitosas que é possível a gente trazer aqui para Campo Grande e também ouvir a juventude, fazer congressos municipais, sabe?
conferências municipais, locais, começa pelas escolas, pelo bairro, aí faz uma atividade intermunicipal e vamos ouvir a juventude, né? Às vezes eu não quero falar por elas aqui, mas vamos criar canais de participação da juventude, o que elas querem para a cidade. Eu acho que esse é um pouco o papel. Enquanto vereador, nós vamos cobrar que a Câmara seja um protagonista nesse papel de cobrar o poder público por políticas mais consistentes e robustas para a juventude. Candidato, e na questão da segurança pública, como que o senhor vê a segurança pública aqui de Campo Grande? Eu acho que a segurança pública é um tema bastante interessante, nós precisamos enfrentar, precisamos debater. Eu acho que a gente precisa conversar com os profissionais da área da segurança, né? Vamos pegar, por exemplo, a Guarda Municipal. Eu tenho vários amigos da Guarda Municipal, precisamos ouvir quais são as suas demandas, do ponto de vista da valorização, discutir uma política de formação mais consequente, mais séria com relação à segurança, que respeite os direitos humanos, que não criminalize a pobreza, que não faça da tortura e da punição um método de poder. Não, nós queremos sim tratar a segurança pública enquanto um direito humano que tem que proteger, tem que cuidar, mas isso está combinado, a segurança pública, com outras políticas. Por exemplo, iluminação. Vamos pegar... As ruas estão iluminadas? Onde é que... Sabe? Então, assim, segurança, ela não pode... Segurança por si mesma. É preciso políticas públicas de asfalto, de iluminação, que dispute também a formação dos nossos agentes que tratam com a questão da segurança, que atua, por exemplo, com as associações de moradores, que pense uma forma descentralizada e que haja uma política de integração, né, isso. Então, se você pega, por exemplo, algumas experiências muito interessantes, né, vamos pegar um exemplo que eu gosto muito de citar, a cidade de Medellín, na Colômbia, né, que era considerada uma das cidades mais violentas da América Latina, talvez até do mundo, né? Como é que eles fizeram? Ora, foi uma experiência muito interessante. Eles combinaram a discussão da segurança com muitas políticas de arte e cultura. É um negócio assim, impressionante o que eles fizeram lá em Medellín. Que eu acho que é uma experiência... Então você pega aqueles bairros mais violentos, eles se transformaram também em espaço de cultura, do grafite, da dança, da música. Claro, com inteligência policial também, investindo nos policiais, um plano de carreira, pagando bem. Nós vamos defender que os nossos guardas municipais sejam melhores remunerados. Eu tenho amigos guardas municipais que eles falam, rapaz, nós estamos há um bom tempo sem um aumento significativo e sem uma valorização efetiva, a nossa carreira está parada. Entendeu? Então é isso. Então, para a segurança pública, eu defendo um outro olhar, menos punitivista, menos criminalizatório da pobreza e dos jovens pobres da periferia, sobretudo os jovens pretos. Eles não podem ser sinônimo de suspeito. Não, é preciso ter políticas sérias e consequentes no tocante à segurança. É um tema que eu não tenho problema nenhum de debater. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Obrigado. É uma boa pergunta, assim, acho que tendo claro o papel do vereador, que é de propor leis, fiscalizar, então as principais bandeiras, as bandeiras são a educação, que consiste na valorização dos servidores públicos municipais e os profissionais de educação, educação infantil, EJA, valorização dos profissionais, como eu falei, da educação. O meio ambiente é uma pauta também importante, o cuidado com a qualidade da água, a preservação, a formação de consciência, a coleta seletiva de lixo. Uma outra bandeira importante é a gente averiguar, investigar e cobrar os principais serviços públicos que as pessoas precisam, ligados à questão da saúde, do transporte coletivo, da água, né, do saneamento. Então, acho que ter um vereador, né, serei um vereador atuante nesses grandes temas também. Ligado à saúde, como eu já falei, juventude, enfim. Eu acho que uma bandeira importante é gostar da cidade, é querer, assim, interessar pela cidade, e uma cidade para todos e todas, uma cidade inclusiva, democrática, uma cidade efetivamente em que as pessoas sentem orgulho de viver e que sentem orgulho de seus representantes. Então, a população de Campo Grande, eu eleito vereador, terá na Câmara um professor que vai
de forma democrática, ouvir, encaminhar, cobrar e estar ao lado daqueles que mais precisam, sobretudo as camadas populares, né, os bairros desassistidos. É isso. Candidato, o senhor com certeza tem andado aí pelas regiões, pelos bairros aqui de Campo Grande na pré-campanha, agora na campanha que começou sexta-feira. O senhor tem andado bastante, tem ouvido as reivindicações, ouvido as solicitações aí da população. E quais as principais reivindicações aí da população, candidato? Acho que as principais reivindicações, como eu falei, são na área da saúde, né? Na área da saúde, na questão do asfalto, segurança, acesso à escola, né? Sobretudo para as crianças de 0 a 3 anos, que não existem. Política de assistência social, né? Porque você tem uma quantidade significativa de pessoas que digamos assim, não tem o alimento, por incrível que pareça. Então você tem uma cidade, um grupo de pessoas que estão marginalizadas socialmente e que ainda não se sentem em condições de que precisa da proteção para poder subsistir enquanto ser e reivindicar direitos. Então, são uma série de demandas para uma capital como Campo Grande. Evidentemente que nós temos um povo muito alegre, um povo que gosta da vida, que gosta de Campo Grande. Campo Grande é uma diversidade de povos. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou um nordestino que cheguei aqui com meus pais no antigo Mato Grosso, em Campo Grande há uns 30 anos, e fui bem acolhido, fui bem recebido, e gosto dessa cidade, entendeu? Uma cidade importante. Olha, eu conversei aqui com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Francisco. Nós abordamos aí tópicos importantes, nós falamos sobre saúde, educação, segurança pública, juventude. Também o candidato falou sobre as suas bandeiras de defesa, falou sobre as principais reivindicações aí da população. E eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga, caso ficou algum tópico que o senhor acha interessante, importante estar abordando, fica à disposição aí do senhor. Obrigado. Eu gostaria de destacar, assim, que eu sou candidato a vereador, né? Eu tenho um partido político, tenho uma candidata a prefeita, então o meu número é 13613. A minha candidata a prefeita é a deputada Camila Jara, número 13. A Camila Jara é a candidata do presidente Lula que está, né, fazendo um esforço para colocar uma agenda positiva no país, de emprego, de juventude, de cultura, de arte, né, que tenha assim, respeitado os entes federados, os estados e municípios, não está olhando se o prefeito, a prefeito A ou B fez ou não fez a campanha dele, ele não tem, assim, respeita integralmente e tem direcionado políticas públicas para Campo Grande, sobretudo na área da educação, né? Houve um aporte de recursos na educação, um aumento de 10% a 15% no aporte de recursos para a educação em Campo Grande, sem contar outros atendimentos que são constitucionais, né? Não é nenhum favor, mas ele... Então, assim, e a Camila é a candidata do presidente, está se colocando, acho que nós estamos participando de uma forma democrática desse processo eleitoral, respeitando todos os nossos adversários, né? E é um pouco isso que eu gostaria de colocar para você. Então, eu quero, assim, mais uma vez, né, dizer que eu sou um professor, né, candidato a vereador. Eu já fui candidato, não fui eleito por pouco, estou muito motivado, né? Eu acho que dessa vez é a nossa vez. Nós seremos eleito vereador com o apoio da população aqui de Campo Grande. Olha, eu agradeço o candidato, agradeço a gentileza de estar vindo aqui na rádio, trazer as propostas, os ideais, as bandeiras do senhor. E agradeço também os nossos ouvintes, a população aí que tem nos ouvido, os nossos internautas do YouTube. E eu deixo os microfones à disposição, caso o senhor queira deixar as redes sociais também, os contatos, fica à vontade. Obrigado. Então eu agradeço, João, a oportunidade, parabenizo o seu trabalho, acho que é isso mesmo. Esse espaço que você falou muito bem no começo, espaço democrático, para ouvir todas as vozes, né? Eu acho que eu acredito na democracia, eu defendo a democracia,
não cultuo e não aposto no extremismo da extrema-direita no Brasil. Acho que é no diálogo, é no respeito às diferenças que a gente vai prosperar enquanto sociedade. Eu tenho um Instagram, Professor Francisco CG. Então, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir depois, né, quiser me acompanhar nas redes sociais, no Face é assim, Professor Francisco, tá lá. E no Instagram, Professor Francisco CG. O meu número é o número 13613, é um número fácil, né? 13613. Professor Francisco, Camila Jara para prefeito. E mais uma vez, gratidão, parabéns. E vou divulgar muito o seu trabalho, que é um trabalho importante aqui na Vila Romana, um bairro, né, de pessoas com certeza trabalhadoras e que faz acontecer. Eu acho que é isso. Eu tenho simpatia por pessoas como você que faz acontecer e que usa esse poderoso instrumento da comunicação em defesa da liberdade, em defesa da democracia. Isso é fundamental. Meus sinceros parabéns ao seu trabalho. Obrigado, professor. Obrigado aí pela gentileza, pelos parabéns. Eu agradeço também a visita do senhor aqui no estúdio, agradeço a gentileza do senhor, agradeço aos nossos ouvintes e lembrando que daqui a pouco já vai estar na íntegra ali em nosso canal a entrevista. Você pode estar acompanhando. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Algo mais, candidato? Fica à disposição. Não, obrigado. Quero agradecer ao Norberto, que está acompanhando aqui nos acompanhando aqui, um jornalista, e toda a equipe que tem feito um trabalho muito importante, toda uma equipe de apoiadores e apoiadoras da nossa campanha, da nossa pré e da nossa campanha, todos os meus amigos e amigas, meus familiares, o meu filho, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Quero parabenizá-los, agradecer por todo esse carinho e dizer que nós estamos muito motivados, muito animados e vamos daqui a pouco acompanhar o debate entre os candidatos e candidatas lá no sindicato, na ACP. Tá bom? Obrigado. Olha, eu que agradeço, professor. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.